no Evangelho, no Gênesis, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 40. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 40 e também no capítulo 41 de Gênesis. A história do conhecido como José do Egito. Eu não sei se todos que estão aqui têm acompanhado desde o início a história sobre este moço, mas todas as vezes que a gente começa, a gente faz um pequeno resumo, só para que você, caso não tenha vindo acompanhando a sequência, não se perca aí no relato, na narrativa a seguir, certo? Então, por favor, abram aí no capítulo 40 de Gênesis. Queridos, nós já vimos um pouco, sobre o José sonhador, lá no capítulo 37, seu relacionamento difícil, com a família, não por parte dele, mas por parte dos seus irmãos em relação a ele. Relacionamento que resultou em tentativa de assassinato, em tentativa de assassinato. Posteriormente, eles vendem seu irmão José como coisa, José é transformado em objeto, é vendido em praça pública, é revendido ao Potifar, que era um alto oficial do rei, agora lá no Egito. E aí José é tido como morto. Olha só o trauma que isso causa, José é tido como morto e os seus irmãos precisam inventar uma história. Assim é o pecado, O pecado, quando ele acontece, quando ele vem sendo incubado, que ele eclode, então ele vai gerar uma série de situações em sequência. Dificilmente um pecado ele fica só no momento, ele vai trazendo consigo uma série de acontecimentos, ele vai progredindo até um clímax, E assim aconteceu em relação ao que os irmãos intentaram fazer com José, não conseguiram, mas plantaram no coração do pai uma tristeza sem fim quando deram a notícia que seu irmão havia sido morto. Pelo menos eles sugeriram que teria sido isso. Depois José chega no Egito e ele vira mordomo desse alto oficial do rei, e ele vai exercer com muito zelo a administração na casa do seu patrão. Mas ele é assediado pela sua patroa, pela esposa do Potifar. Porém, ele escapa das suas mãos, dos seus, digamos assim, encantos, Ele não cede jamais, não negocia seus princípios, mas foge. Porém, ele é denunciado pela própria mulher que o assediou. Olha só que injustiça, E aí ele passa de escravo livre a escravo preso e vai mofar por alguns anos ali na cadeia injustamente. Mas o José, quando chega na cadeia, ele não faz beicinho, ele não fica ali, fazendo mimimi, se perguntando por que Deus deixou que ele ficasse agora na cadeia, ali naquela cela insalubre, de forma injusta e provavelmente se demorando, o seu Deus se demorando a fazer justiça.
Mas a gente vê que aquele jovem, até debaixo de injustiça, até dentro da prisão, este moço, ele não se revolta contra Deus, ele não requer e nem exige seus supostos direitos, e ele também não se revolta contra Deus e nem contra ninguém, e nem contra pessoas, mas se mostra um servo fiel a toda prova. É o tema, inclusive, da nossa mensagem do domingo passado. Acho que já, não sei se está na internet, o Ronald deve ter colocado. E aí ele agora vai conquistar a confiança do carcereiro. E agora você não entende mais nada, né? Porque José era escravo, livre, passou a ser escravo preso, e ele agora passa de escravo preso a um servo livre em cadeias. Não dá para entender, mas é mais ou menos isso aí. E aí no capítulo 40, que é esse capítulo aqui que nós vamos explorar, eu não vou ler muita coisa, até porque o relato ele é autodescritivo, e nós vamos apenas contar a história do capítulo 40. José recebe a visita aqui no capítulo 40 de 2 presos, também de 2 altos oficiais do rei, altos oficiais do rei, ou seja, o padeiro e o copeiro. Aí você pensa que o padeiro é só para fazer pão. Não, o padeiro era responsável pela culinária do rei, era responsável, ele não era só padeiro, ele era confeiteiro. E naquela época, enfim, todo rei que se prezava tinha uma culinária de primeira linha, de primeira qualidade, com todo o requinte, sabor e enfim, que você possa imaginar, né? Pode ter certeza que eles não comiam só arroz com feijão. E o copeiro, que era um alto oficial e talvez a pessoa de mais confiança do rei, porque era ele que provava a bebida e a comida. Neemias foi copeiro, né? Neemias era da mais alta confiança do rei Ciro. E aqui no capítulo 40 há o relato desses 2 homens que não se sabe o porquê eles foram presos, e foram presos exatamente ali junto com José. E o que é que vai acontecer? Ambos, cada um deles tem um sonho que os deixa perturbado. O copeiro sonha com um cacho de uvas numa mão, o copo em outra, e no sonho ele espreme esse cacho de uvas e serve ao faraó. Já o padeiro tem um outro sonho mais estranho. Ele sonha com 3 cestos de pão sobre a cabeça. Em um dos cestos estavam produtos especiais, pães, doces, coisas que o rei apreciava, mas as aves, lá no sonho do padeiro, as aves vinham e comiam da cesta que ele trazia na cabeça. Então José é procurado por esses homens, e ao ouvi-los, José vai dar a interpretação dos sonhos. Ao copeiro, ele dá uma ótima notícia. Ele diz que José diz para o copeiro que ele seria liberto em 3 dias e que seria restituído ao seu cargo. E já o padeiro não teve tanta sorte assim, né? E aí no capítulo 40, você pode até ler comigo aí, versículos 20. Versículos do 20 até o 23, diz o seguinte: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos,
e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. No versículo 23, diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É mole. José tinha pedido exatamente que ele não fizesse. Se você ler alguns versículos atrás, quando ele dá a interpretação do que aconteceria com o copeiro, ele fala para o copeiro: mas quando você estiver lá, lembra-te de mim. Aí o mal agradecido tem a vida poupada. Por que será que ele não lembrou? Talvez a memória dele fosse igual à minha. Acho que a minha memória ainda está pior do que a dele. Porém, o fato é que Deus não permitiu que ele lembrasse, e aí você fica se perguntando por quê. Aí, queridos, depois disto, depois do capítulo 40, a gente segue o capítulo 41. Passam-se 2 longos anos, olha só. 2 anos, 365 dias vezes 2. Dá quando, hein? Faça aí uma soma aí. Pronto, é isso aí. Mais de 600 dias, não é isso? E aí, queridos, ele está lá ainda, mofando na cadeia, mas fazendo tudo do mesmo jeito, sendo zeloso, sendo fiel ao carcereiro, que agora é o seu chefe, é o seu senhor. E é exatamente aí no capítulo 41, onde Faraó tem sonhos estranhos. Agora é o rei que está tendo sonhos, e sonhos estranhos, que lhe tiram o sossego. Ele sonha com vacas magras, ele sonha com vacas gordas, ele sonha com espigas fartas e espigas mirradas. O pior é que no sonho de Faraó, as vacas magras devoram as vacas gordas, mas continuam magras. E as espigas mirradas devoram as espigas boas, mas continuam mirradas. E ao acordar, logo pela manhã, ele chama todos os seus magos, os adivinhos do Egito. Ele expõe o seu sonho, mas nenhum dos seus magos ou adivinhos lhe desvendou aquele sonho. Foi só aí que o copeiro-chefe, aquele mesmo que estivera há 2 anos com José, se lembra daquele moço que interpretou o seu sonho, e aconteceu exatamente como José lhe dissera. E José agora vai ser lembrado pelo copeiro, e o copeiro então passa para o Faraó a notícia que havia no cárcere um jovem diferenciado. Faraó o chama imediatamente, e aí agora José faz a barba como hebreu e como preso. Você imagina a situação de José, como é que ele estava. Mas aí ele faz a barba, ele vai barbeado na presença de Faraó. E Faraó então expõe para ele o sonho. E aí, queridos, quando o Faraó expõe, conta com detalhes o sonho que tivera José. E aí eu gostaria que eu não quero contar agora a história, eu quero deixar que a história seja lida, né? E eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 25. 25 do capítulo 41. Amém?
Gênesis 41, 25. Se lembre de tudo que esse jovem passou até agora. Se for possível, se coloque no lugar dele. Olha a fidelidade desse jovem. E olha o que vai acontecer agora, queridos. É emocionante, inclusive, para mim. Não sei para você. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Verso 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Verso 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó. Olha o conselho que ele dá ao rei. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Atenção, queridos, olha o verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu 2º carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José a terra do Egito. Queridos, a história continua. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. E hoje esse texto me arrancou lágrimas, de novo. E eu fico perplexo em ver e em imaginar como tudo isso aconteceu. Como é que esse homem agora, ele chega ao posto de maior governador da terra. E veja que até Faraó reconhece isso. Eu sou Faraó, mas ninguém fará qualquer coisa sem que você fale, sem que você determine, sem que você ordene. E a história então continua dizendo
como José administrou, agora no seu maior cargo, com o mesmo zelo de sempre. Com o mesmo zelo lá da casa de Potifar, quando era apenas uma dispensa doméstica, com pouca coisa, ele agora vai administrar com todo zelo grandes produções. A produção não somente de uma casa, não somente de uma rua, de um bairro ou de uma cidade, mas ele vai administrar com todo o zelo, com toda a sabedoria, com toda a maestria, toda a produção do Egito, do país, da nação mais rica e mais próspera daquela época. E aí, queridos, o Senhor, além da posição de maior governador do mundo, também concedeu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. E ao passar os 7 anos de fartura, chegaram os 7 anos de miséria sobre a terra, mas o Egito, com os seus celeiros fartos, vendia a toda a terra, a todas as nações, alimento para manutenção da vida naquela época, por causa de José, desse jovem tremendo. Amados, vale a pena ser fiel a Deus, custe o que custar. Essa história, esse moço me ensina isso. O Salmo 37, versículo 23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Vou repetir: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Para quem tenha acompanhado aí a história de José, você pode perceber que por muitas vezes, e por muito menos, se a gente fizer uma comparação, um paralelo, talvez com a nossa vida, por muitas vezes e por muito menos, nós deixamos de lado a fé, nós meio que esquecemos as promessas, nós deixamos de lado também a obediência, em troca de momentos, em troca de pouca coisa, em troca de prazeres transitórios, momentosos apenas, queridos. E aí estamos atrás de realizações, mas realizações apenas pessoais, passageiras, que podem nos trazer um certo êxtase de prazer, mas depois se esvai com o tempo. E que aí deixa um vazio no coração. E ainda por cima, nós passamos a criar desculpas e justificativas para cometer tais atos que nos distancia de Deus, que borra a nossa história. E o pior é que não somente se usa desculpas e justificativas infundadas para se cometer o que se comete, se negociando a qualquer preço os princípios caríssimos do cristianismo. Não somente isso, mas também passamos a culpar pessoas, passamos a responsabilizar pessoas pelo meu enfraquecimento na fé, pelo meu abandono das crenças, das minhas crenças, nas promessas de Deus. Também nós passamos a responsabilizar pessoas pelo meu abandono da comunhão com os meus irmãos, e também, às vezes, pelo abandono dos caminhos do Senhor. José poderia, sim, ter abandonado a Deus e ter colocado a culpa nos seus irmãos. Ele poderia ter deixado de ser fiel ao Senhor e ter colocado a culpa na mulher de Potifar.
ele também poderia ter blasfemado contra o Espírito e ter colocado a culpa no copeiro. Chega! Eu ter sido jogado no poço, tudo bem, até aí deu para, depois de ter sido vendido em praça pública como coisa, vá lá, até aí estava dando para aguentar, e vem uma acusação, um falso testemunho, uma calúnia, que me coloca na prisão, que me faz ficar mofando lá anos e anos e anos, e quando eu tenho a chance de sair, o ingrato do copeiro ainda esquece de mim, e eu fico aqui ainda por tanto tempo, estou revoltado. E aí o carcereiro, José, volta às suas atividades, você estava indo muito bem. Que atividades que nada, rapaz. O meu Deus, ou a fé que eu tinha era apenas uma ilusão. Mas não, José não faz assim, José não fala assim, José não procede assim, mas continua sendo moldado, e ele entende que seu caráter está sendo trabalhado. À medida que ele vai sofrendo decepções com pessoas, e vai padecendo por causa das circunstâncias, das consequências dessas decepções, seu caráter vai sendo cada vez mais moldado, ele vai se fortalecendo no Espírito, e vai se fortalecendo no Espírito de Deus, e a Deus enaltecendo cada vez mais. E por quê? E por quê? Por que esse jovem não blasfemou? Por que esse jovem não abandonou a fé? Por que esse jovem não colocou culpa nas pessoas? Por que esse jovem aqui, ele não cai numa depressão e começa a murmurar o tempo todo, ou a blasfemar contra Deus? Olha o versículo 38, queridos. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito como Deus? A primeira afirmativa da frase é que José era homem, como eu e você, de carne e osso. Aliás, lá no final do livro de Gênesis, ele faz mais uma previsão para o futuro, faz uma previsão para mais de 400 anos à frente, quando o povo sairia, estaria saindo do Egito, nos tempos de Moisés. Ele fala o seguinte, ele diz: olha, Deus vai tirar o nosso povo dessa terra, Deus vai no futuro nos devolver a terra que nos pertence. Porém, quando a nação de Israel, quando vocês saírem daqui, desenterrem os meus ossos, porque até os meus ossos vão ser sepultados no lugar certo. E de fato, lá no relato do Êxodo, quando Moisés sai, as palavras de José ainda estão sendo lembradas, ainda estão vigentes para aquela época, e 400 anos depois, o túmulo de José, dali do túmulo de José, retirados os ossos e levados para serem enterrados em Israel. Então José era de carne e osso, mas ele era um homem diferenciado, porque nele habitava o Espírito de Deus, e quem diz isso não é um crente, quem diz isso não é um sacerdote, quem fala e faz essa afirmativa de que em José habita o Espírito de Deus, não é um judeu,
não é um israelita, mas é um ímpio, um pagão, um idólatra. E aí não me perguntem, queridos, como um homem idólatra e pagão como Faraó sabia da existência do Espírito Santo de Deus. Alguém que não conhecia a Deus, provavelmente pelo fato de ter acesso aos conhecimentos gerais da época, ele tinha essa informação sobre o Espírito Santo do Deus dos judeus. O que se sabe de fato é que o Espírito de Deus já estava lá na criação, lembram-se? Lá na criação o Espírito pairava sobre as águas. Mas ele não estava somente na criação, mas no coração daquele moço chamado José, e ele podia ser percebido. O que eu acho mais maravilhoso, mais intrigante, mais interessante é que o Espírito de Deus transbordava de José e era percebido até pelo mais arrogante dos homens. Mas o Espírito de Deus na vida de José agia desde sempre. E o Espírito de Deus agia desde sempre porque pelo Espírito de Deus ele resistiu ao complexo de ser rejeitado pelos irmãos. Foi o Espírito de Deus que fez com que ele prevalecesse aquele complexo de ser rejeitado. Imagine se você tem quantos irmãos? Imagine 2 irmãos fortes ou 3, pegar você e jogar dentro de um poço, depois ficar lá em cima tramando sobre a sua morte e você só ouvindo, sem poder fazer nada. Mas aí um deles ainda tem um pouquinho de misericórdia e diz, não, deixa para lá e tal, e depois se tira. Não se mata, mas se vende como coisa. Imagina o complexo que isso não poderia ter causado se fosse no coração de um de nós que estamos aqui. Mas o Espírito de Deus agia na vida de José. Pelo Espírito de Deus também ele resistiu aos pecados da lascívia, aos pecados das tentações sexuais, que naquele momento ali eram só os dois, secreto. O Espírito de Deus estava agindo. Será que o Espírito de Deus age quando nós estamos sozinhos? Será que ele tem lugar no nosso coração ao ponto de você resistir contra as tentações da lascívia, da sexualidade de forma pecaminosa? Será que naquele momento a voz do Espírito é ouvida e atendida, e o pecado abandonado por saber que o Espírito está presente? O Espírito de Deus agiu na vida de José porque pelo Espírito de Deus ele superou a injustiça de ser acusado inocentemente pela sua patroa, que o acusaram de estupro. É pelo Espírito de Deus que ele suportou a ingratidão de alguém a quem ele tinha feito o bem, a quem ele tinha acabado de fazer o bem, como foi no caso do copeiro. E é pelo Espírito do Senhor, e é o Espírito do Senhor em José, que evidencia que Deus está na vida dele, que evidencia que Deus está presente, ao ponto dele, ao ter seus 2 filhos, dar esses nomes a eles. Eu peço que vocês olhem lá para o versículo 50, versículo 50 a 52. Antes de chegar a fome, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse,
Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Manassés significa esquecer. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa prosperidade, esquecimento e prosperidade. Esqueço no sentido não da memória, mas esqueço dos males do passado. Manassés. Tinha tudo a ver os nomes naquela época com situações, com circunstâncias, com momentos que marcaram a vida da pessoa, do pai que estava dando o nome ao filho. Então Manassés, porque Deus o fez esquecer, o fez perdoar de todas as dores, de todos os trabalhos. Ele fala aqui, talvez esteja diferente se a sua tradução for NTLH ou NVI, ou talvez outra tradução. E Efraim, porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. No meio da aflição, Deus me fez próspero. E aí o mais maravilhoso, queridos, é que o Espírito de Deus, na vida de José, não somente o fez esquecer, perdoar a todos quantos tentaram contra a sua vida, contra a sua liberdade, contra a sua reputação, mas o fez também prosperar e progredir, porque Deus lhe foi favorável. E aí, meus amados, lembrem-se, quando o Espírito de Deus tem liberdade para agir na sua vida, na minha vida, e aí nós passamos a amar a palavra de Deus, a fazer a vontade do Senhor, no poder do Espírito Santo que habita na vida do crente. Esse texto, ele é usado como base para que nós venhamos a crer que o Senhor pode nos dar livramento do pecado, pode nos dar o livramento da injustiça, de muitos perigos, mas também pode nos fazer prosperar na vida espiritual. E por que não na vida pessoal? E por que não também na vida material? E em todas as áreas de sua vida, no seu casamento, por que não? Eu penso que o Salmo 1 que nós lemos hoje é um salmo que cabe direitinho a José. Vamos ler de novo, vamos o Salmo 1 aí que o irmão Lindenberg leu. Abram, por favor, e olhe se não dá para encaixar a vida desse moço, quando se fala do bem-aventurado. Deixe marcado aí em Gênesis 41, e abra, por favor, lá em Salmos. É a história de José aqui. Só não diz o nome dele, porque aqui é para todo aquele que pode ser bem-aventurado, que é de carne e osso, que nem eu e você. Mas aqui se encaixa a história e a biografia de José. Olha só, queridos, bem-aventurado o homem, coloque aqui o nome José, bem-aventurado José, que não andou no conselho dos ímpios, que não se deteve no caminho dos pecadores, que não se assentou na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele estava na lei do Senhor, na sua lei meditava de dia e de noite, pois José era como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo deu o seu fruto, e cuja folha não murchou, e tudo quanto ele fez foi bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui há um chamado para que nós venhamos a ser esse bem-aventurado. Essa vida e essa proposta não é somente para José, é também para o João, é também para o Antônio, é também para o Pedro, é também para o André, é também para o Renier, é também para o Chiquinho, é também para o Damião, é também para a Amanda, é também para a Glória, é também para a Paloma, é para cada um de nós que somos de carne e osso, se buscarmos essa bem-aventurança. Bem-aventurado significa o quê? Mais que feliz. Então, mais que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque ele só tem um prazer. O seu prazer está na palavra de Deus. E na palavra do Senhor medita. Ele não se cansa. Sabe por que ele não se cansa? Porque ele ama. Quando a gente ama fazer uma coisa, você se cansa quando você ama? Não. Você pode até se cansar, mas logo em seguida você volta de novo a fazer, a praticar, porque você ama. E medita de dia e de noite. O sentido aqui é continuamente, é ascendentemente, de dia e de noite. E aí vem a prosperidade, a prosperidade bíblica, meus irmãos. Eu tenho dito e continuo dizendo, eu creio no evangelho da prosperidade. O que eu não creio é na teologia da prosperidade, porque a teologia é uma forma extra de se forçar uma prosperidade que não é bíblica em benefício próprio, seu bolso. Mas a prosperidade do evangelho, ela existe e é para o crente, sim, e é em todas as áreas da sua vida, evidentemente, para a sua vida espiritual. Porque se você tem uma vida correta com Deus, uma vida espiritual relevante com Deus, não há dúvida nenhuma, porque é isso que o versículo 3 diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo, olha a palavra tudo, tudo irmãos, tudo é tudo. Não há uma outra forma, não há uma exegese para você tentar encaixar a palavra tudo em apenas uma situação ou algumas situações. A Bíblia diz que em tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Eu creio nisso. Ainda em meio àquelas aflições que Jesus falou, no mundo tereis aflições, ainda em meio às aflições, eu não tenho dúvida que se você for fiel, se eu for fiel, se nós formos fiéis e obedientes, em tudo quanto fizermos, seremos bem-sucedidos. E aí, queridos, o mesmo Espírito que estava em José, é o mesmo Espírito disponível e disposto hoje a preencher o nosso coração. Por quê? Porque foi promessa de Cristo. Em João 14:16, Jesus prometeu e disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Cristo nos enviou o Consolador para nos confortar, para nos aliviar, para nos dar a certeza da grande vitória e para sempre habitar
em nós. Veja só, porque Ele habita convosco e estará com vós. Em vós. Habita convosco e estará em vós. Ele, o Espírito, é o guia do cristão em toda a verdade, porque em João 16, 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vai nos guiar em toda a verdade, não numa parte da verdade, não naquela verdade que você acolher para o seu coração, porque é confortável você caminhar vivendo uma verdade parcial. Não, Ele vai conduzir você a toda a verdade, e a toda a verdade da palavra de Deus, de forma que você tenha entendimento, sabedoria e discernimento, segundo a palavra, para se conduzir segundo o Espírito que habita em nós. Mas talvez você que esteja aqui não tenha certeza se o Espírito de fato já habita em você. Talvez, eu não sei, talvez até se você for batizado ainda tenha alguma dúvida, porque não é possível a gente perscrutar ou investigar no seu coração se você tem essa certeza. Mas se de fato não tem, que você passe a crer hoje. Eu não estou dizendo se você não sente, porque se de fato você é crente, independente do seu sentir, Deus já habita. Se houve um dia, de forma sincera e concreta, um encontro com Cristo, bendito Espírito Santo é uma realidade, porque você foi selado, e Deus atestou você como filho adotado, mediante o Espírito Santo. E é por isso que eu peço que você abra, e é o nosso último versículo desta noite, em Efésios, capítulo 1, versículos 12 e 13. O finalzinho do versículo 12. José só era o que era, só foi o que foi, e representa o que representa, queridos, porque o Espírito Santo estava nele, e é o mesmo Espírito de hoje, não mudou, continua o mesmo, e pode também habitar em nossos corações e ser percebido, em meio à nossa família, em meio às pessoas com quem nós nos encontramos e convivemos. Olha só, versículo 12 diz assim, de Efésios: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer que eu continue? Olha o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uma vez que você ouviu, uma vez que você creu, é isso que está dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, em quem? Em Cristo, ouviu o evangelho da salvação, creu no evangelho da salvação em Cristo Jesus, você foi selado, foi atestado com o Santo Espírito da promessa, e foi resgatado para a propriedade de Deus, sabe para quê? Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Você foi salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, para ser hoje, para louvor e para a glória
do nosso Deus. E se você hoje tem esse Espírito habitando em você, será que o seu coração está cheio, está transbordante ao ponto de se parecer, de se assemelhar como José, que ao se encontrar com o ímpio, ao abrir a boca, era perceptível que o Espírito de Deus estava com ele? É sério, meus irmãos, isso é muito sério. Ou não, você entra na presença de pessoas, você sai da presença de pessoas e elas não sabem que em você habita o Espírito de Deus. Eu acho uma vergonha, me desculpem, quando nós deixamos pessoas entrar e sair de nossas vidas, ainda que seja por momentos, e elas não percebem que o Espírito de Deus está em nós. José mal começou a falar. Primeiro encontro com Faraó. Faraó já o coloca como o homem da sua máxima confiança. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Busquemos, meu Deus, essa identificação com José. E que o Espírito preencha o nosso coração, mas transborde por meio da minha boca, do meu falar, do meu viver, do meu agir, para a nossa edificação e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquemos de pé, por favor, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer pelo Teu Santo Espírito em nós. Talvez nós não tenhamos andado como José. Talvez, meu Deus, nós tenhamos guardado no coração rancor. Talvez, Pai querido, por causa do rancor, por causa da mágoa, ou talvez por causa da murmuração, pela injustiça que nós sofremos no passado, a minha vida pode estar estagnada e o espírito entristecido ou apagado. Pode sim estar acontecendo no coração de alguém aqui presente, no coração da igreja. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor possa ser misericordioso e por meio da Tua palavra nos exortar, nos admoestar, nos repreender, para que, meu Deus, nós venhamos a viver uma vida santa de forma que o Espírito transborde através de nós, e que quem quer que seja, que nós venhamos a manter algum relacionamento, meu Deus, que fique evidente que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está no nosso viver, Pai querido. E que haja prosperidade em todos os sentidos, na minha vida espiritual, na minha vida como discipulador, como discípulo, na minha vida como marido, como esposa, nas nossas vidas, meu Deus, como família, famílias da igreja, na nossa missão, ó Pai, como evangelizadores desse mundo, onde jaz no maligno, mundo perverso e pervertido, que nós jamais venhamos nos identificar com este mundo, ou consumir, meu Deus, as suas propostas, ou receber as suas ofertas, mas que nós façamos o contrário, ofereçamos o Teu santo Evangelho, mas para isso é necessário que o Senhor habite ricamente por meio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que eu venha me parecer um pouquinho mais com José, Teu servo, que era de carne e osso, assim como nós também o somos. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, abençoa a Tua igreja, ó Deus, e nos dá uma semana na Tua presença, que nosso coração venha se preencher ao máximo da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. É assim que eu oro, em nome de Cristo, amém e amém.